Bom dia, pessoal. Dentro de um possível, né? Dentro de um possível bom dia, porque, enfim, parece que não temos paz nunca, né? Né, seu Oliver? Tá aqui o Oliver comigo para nos dar um pouquinho mais de tranquilidade para esta live, para este vídeo, para este canal. Vamos lá, né? Bom, o Inter ontem tinha um jogo dominado, um jogo contra um adversário que, numa boa, é um adversário absolutamente comum. Um adversário, o Belgrano, que dias atrás tomou 3-0 do River Plate, ele podia ter tomado 5, 6, 7 gols até lá no início do River, no Campeonato Argentino. E o Inter, uma vez mais, não conseguiu ganhar desse adversário. Tinha empatado 0-0 em Córdoba e ontem, né, a cereja do bolo lá em Barueri, derrota por 2-1, mesmo tendo boa parte do jogo sob seu domínio, e uma vez mais o Inter não soube matar uma partida, né? O Inter tem esse problema, o Inter do Cudê tem esse problema desde o ano passado. O Fluminense já foi assim, na Libertadores, né? Domina, chega a hora de matar, não consegue. Não consegue e acaba perdendo. E ontem foi a mesma coisa. Mas a questão que eu levanto é a seguinte: o Inter nunca teve a fim da Sul-Americana. Vamos combinar. O Inter nunca teve a fim da Sul-Americana. Antes mesmo da catástrofe, da tragédia, do abalo psicológico que todos nós estamos sofrendo, os jogadores também estão sofrendo, evidentemente, eu tenho noção disso, mas a verdade é que o Inter nunca teve a fim da Sul-Americana, perdão. Vamos lá. Jogo de estreia, empate 0-0 contra o Belgrano jogando mal, lá em Córdoba. O segundo jogo, uma atuação simplesmente ridícula, 0-0 com o Tomayapo no Beira-Rio. No Beira-Rio. Atuação ridícula. Tanto que o Tomayapo tem um ponto só, é o único eliminado do grupo, tem um ponto só, eliminado por antecipação, e esse ponto foi conquistado justamente no Beira-Rio. Depois, o Inter aí, sim, faz uma partida razoável, bastou ser razoável lá em Manta contra o Delfim, ganhou o jogo por 2-1 no Equador. E aí, ontem, né, aquele jogo que tá ganhando por 1-0 em Barueri, uma situação difícil, é verdade. O estádio estava praticamente meio a meio, deu pouco mais de 4.300 torcedores. Segundo os argentinos, tinham 2.500 cordobeses lá em Barueri, então o estádio estava praticamente meio a meio. E aí, o Inter do senhor René e companhia entrega um jogo que estava na mão. Né? O Inter vencendo o Wesley mais 10, o Alan Patrick e o Maurício simplesmente desapareceram na temporada, há tempos não jogam, não sei se está havendo algum problema, mas o fato é que eles não jogam há um bom tempo, né? E é claro, vou dar um desconto também que o time estava voltando ontem de uma pré-temporada, recomeçando tudo, e para variar um pouquinho o Inter dá azar, né? Deu azar dessa vez de pegar um jogo já decisivo logo de cara. Então o Belgrano, 12 pontos, já classificado em primeiro lugar no grupo, né? Classificado direto. E agora, essa que é a questão que eu quero levantar aqui. Delfim é segundo colocado com 8 pontos, só tem mais um jogo para disputar, que é justamente contra o Inter no Alfredo Jaconi. O Inter 5 pontos, tem 2 jogos a disputar. Contra o Tomayapo agora já na semana que vem, né, no dia 4, né? Não, dia 4, perdão, dia 4 lá na Bolívia. E ontem perdeu por 4-3 no Equador, o Tomayapo, né, quando até ganhava o jogo, perdeu de virada no final. E o Inter tem dia 4 esse jogo contra o Tomayapo, e daí dia 8 já, que se não me engano é um sábado, dia 8, um dia esquisito para a Sul-Americana, mas dadas as circunstâncias, né, o Inter tem essa partida contra o glorioso Delfim no Alfredo Jaconi. Em meio a tudo isso, o Inter ainda tem que ir à Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá, que é sempre um jogo bastante complicado para o Inter. O Inter costuma se atrapalhar bastante contra o Cuiabá jogando na Arena Pantanal. Isso, enfim, é histórico. Há tempos que o Inter se complica lá, dificilmente ganha do Cuiabá fora de casa. E aí, depois já tem que pensar também no jogo contra o São Paulo na volta, né, e contra a Vitória da Bahia. Vitória antes, né? Não, desculpa, São Paulo antes, tá vendo também aqui que é modelado, né, dona Rita? São Paulo antes, depois tem o Vitória e aí desemboca em Corinthians e Grêmio. Tudo pelo Brasileirão. E no início de julho tem Juventude. Então, o Inter, na verdade, a impressão que dá é que a Sul-Americana sempre foi um grande estorvo para o Inter. Mais uma vez, né? O Inter, depois de ganhar a Sul-Americana em 2008, nunca mais valorizou a competição. Nunca mais valorizou. Me lembro do Abel Braga colocando reservas contra o Ceará, se não me engano. Acho que foi o Ceará, se não me engano, em 2014. O Inter, para ser eliminado uma vez, sai com esse troço daqui, essa competição chata. Então o Inter nunca valorizou a Sul-Americana. E esse ano, sobremaneira, nunca valorizou também. Em momento algum valorizou a Sul-Americana. Ia do jeito que dava,
ia menosprezando a competição, enfim. É uma pena, porque surgia como a grande chance de ganhar uma taça na temporada, a Copa Sul-Americana. Agora, o que acontece? Mesmo que o Inter passe, tá? Se passar na próxima fase, passa como segundo. O que acontece no segundo colocado, e aí é mais o estorvo, não classifica direto. Tem um mata-mata com 2 jogos, ida e volta, contra quem vier da Libertadores, contra um dos terceiros colocados da Libertadores. Ou seja, o Inter pode ir ao Equador, pode ir à Colômbia, como pode jogar aqui do lado do Uruguai também, mas vai ter que acrescentar já a seu calendário lotado, atrolhado, com jogo a cada 3 dias, mais 2 partidas. Ou seja, um estorvo por completo para o Inter é a Sul-Americana. Por isso eu digo, o Inter, que nunca valorizou a Sul-Americana desde o seu início, mesmo antes da tragédia, mesmo antes da nossa catástrofe, nossa infelicidade, nessa nossa tragédia pessoal no Rio Grande do Sul, o Inter jamais valorizou a Copa Sul-Americana. Deu no que deu. Ontem foi a cereja do bolo, perdendo em casa, entre aspas, né, para um Belgrano que é um time absolutamente comum. E estava todo desfalcado. Se não me engano, o goleiro tinha sido expulso no jogo anterior e tinha mais 2 ou 3 desfalques por lesão lá na primeira fase ainda da fase de grupos, na primeira etapa da fase de grupos. Então, o Inter está colhendo o que plantou. Uma segunda eliminação na temporada. Depois de ser eliminado no Gauchão pelo Juventude, agora está deixando aos poucos a Sul-Americana. Porque, olha, sinceramente, com esse calendário cheio e mais tendo que encarar um mata-mata, eu não sei não se o Inter vai ter vontade de seguir na Sul-Americana. Até pode passar para o mata-mata. Até pode se classificar para o mata-mata. E aí, nós vamos ver o que o Inter vai fazer. Mas, possivelmente, pelo que a gente está vendo, pelo desempenho do Inter em campo, e os erros são os mesmos de sempre, né? Bola aérea defensiva, que é um horror. Tem o Robert, que é um homem de 1,90 m que não sabe pular. Tem o René entregando jogos de novo. Né? Um ataque que não é abastecido, não consegue matar os jogos. 2 meias ali que deveriam ser a criação da equipe e que simplesmente estão subindo a temporada, o Patrick e Maurício. Então, os erros são os mesmos. E eu não vou... claro que eu conto com a questão psicológica assim, da tragédia que os jogadores estão enfrentando do retorno da pré-temporada. Mas o fato é esse, o Inter sempre desprezou a Sul-Americana. Nunca levou a sério a competição. E aí deu no que deu. E ademais, vai perder para as próximas etapas do torneio também Valência, Borré e Rocher. E talvez também o Arangues, né? O Arangues ainda está, se vai ou não vai para a seleção chilena, acho que até que não vai, mas enfim, Rocher, Valência e Borré estão fora. Além disso, joga todo desfalcado. Então, é isso. O Inter está deixando a segunda competição da temporada escapar entre os dedos. Uma pena, uma pena. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica, para a gente seguir aqui com o segundo tema. E o reloginho na tela é para aqueles 5 segundinhos para tu dar uma respirada e deixar o like no vídeo. Só apertar ali embaixo o botãozinho, deixar o like, que é muito importante para o canal, tá? Obrigado. Espero vocês ali. Obrigado, turma. Vamos lá. A questão René. Bom, o René é um mistério, né? Deve ser um cara assim, fantástico no vestiário, porque ele segue errando, segue entregando jogos e segue mantido no time. Eu não sei porque que o Inter trouxe o Bernabé, e foi inclusive um pedido do Cudê, né? Mas o fato é que o Bernabé simplesmente não tem chance. Não sei se o Bernabé é tão ruim assim nos treinos, que a gente não conseguiu ver ele em campo, né? Então, o fato é que René é intocável no time do Inter, e inclusive é capitão do Inter, né? Muitas vezes. E sobre o Cudê? O Cudê tem mostrado uma grande dificuldade em mudar o sistema do time, mexer durante os jogos, e é um problema a corrigir. Se não for corrigido, bom, como ele mesmo disse na coletiva ontem, né? Se não tiver resultado, quem vai dançar é o treinador. Em outras palavras, ele disse isso, né? E é isso mesmo, quem vai dançar é o treinador se não tiver resultados. E o Brasileirão tá aí, e vai ser difícil, vai ser bem duro. Então, infelizmente, o Inter volta a temporada com o pé esquerdo, volta jogando pé esquerdo. Se fosse um canhoto, se fosse um canhoto craque, seria ótimo, né? Mas o Inter volta muito mal nessa retomada de temporada com resultado péssimo. Precisava de resultado não teve, e o Inter começa a dar adeus à Copa Sul-Americana. Bom, pessoal, dentro do possível, fiquem com Deus, fiquem em paz. Eu e o Oliver mandamos um beijo para vocês.